todos e todas. Inicialmente, queria agradecer o convite e, enfim, e dar os parabéns também para a Escola Superior do Ministério Público da União por realizar um evento tão ousado, né, que acontece em outras 5 cidades do país e também tão pertinente. Eu vou organizar meu raciocínio com base no entendimento expresso pela Constituição Federal de 88 a respeito do papel do Ministério Público, em especial naquilo que diz respeito à defesa da ordem jurídica e do regime democrático. Se nós considerarmos, então, esse entendimento da Constituição de 88, concluiremos que é válida e pertinente a atuação do Ministério Público em todas as dimensões do complexo arranjo que compõe o ambiente digital. Então, eu vou organizar, e como o Marco disse aqui, é verdade, muito difícil tratar de um tema tão vasto em tão pouco tempo, mas vou tentar aqui sintetizar e, principalmente, abrir uma série de questões referentes à atuação do Ministério Público. E vou dividir aqui minha apresentação em 2 momentos. Primeiro, falar um pouco sobre a comunicação instantânea enquanto marca fundamental da vida contemporânea, suas implicações para a vida em sociedade e possibilidades, inclusive, de ação por parte do Ministério Público em uma série de questões. Certamente não poderia aprofundá-las, mas pelo menos quero abrir o debate para nós aprofundarmos na sequência, na medida do possível. E segundo, vou também falar um pouco sobre o impacto, né, sobre as instituições de democracia e pegar alguns casos, alguns deles que Marco já trouxe aqui anteriormente, trabalhando eleições pelo mundo e o debate público no Brasil, em especial também trazendo alguns dos estudos que nós temos feito a partir da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas. Bom, refletir sobre democracia no mundo contemporâneo, no meu entendimento, passa necessariamente por refletirmos, né, sobre as relações entre Estado e sociedade no mundo que transformou o conhecimento e informação em seu maior ativo econômico, né? Dados valem mais do que petróleo no mundo contemporâneo. E isso, obviamente, proporciona um impacto grandioso sobre a vida em sociedade e também sobre as instituições. E eu vou fazer uma provocação aqui, trabalhando um pouco alguns aspectos da atuação do Ministério Público previstos pela Constituição e essa dinâmica do funcionamento da comunicação em rede, que, como nós sabemos, possuem camadas, né? A camada física, onde estão lá os hardwares, servidores, as estruturas de transmissão, backbone, né? A camada lógica, onde estão os protocolos, sistemas, a web, tal como nós conhecemos, e, finalmente, a camada de conteúdos, vídeos, imagens, notícias, áudios, que é a interface com a qual todos nós temos contato diariamente. Nesse sentido, em relação à camada física, eu creio que é sempre importante nós lembrarmos que a internet se desenvolve, se estrutura sobre uma base física, né? São cabos marinhos que são implementados e que estão movimentando permanentemente essa troca permanente e intensa de informações. E há uma série de questões aí a respeito de temas como soberania nacional, dependência tecnológica, acesso, qualidade do acesso, né? E o que nós temos, né, nos últimos anos é um aprofundamento da integração econômica e política. E tudo isso tem a ver com decisões públicas e com políticas públicas, e, óbvio, também estão sujeitas à atuação do Ministério Público. É importante a gente lembrar, esse é um trabalho interessante, feito por um colega nosso da Universidade de Brasília, o professor Sivaldo Pereira, que imagina traz um pouco a evolução, né, das conexões globais, a rede de backbone, a partir de 1995. Eu trago isso porque é muito importante a gente perceber que foi muito rápido o que aconteceu em termos de evolução, né, das conexões e da integração no ponto de vista da troca de informações entre os diferentes países e continentes. A cada ano, uma ampliação significativa, o que quer dizer mais informações circulando, mais dados, mais questões referentes à relação entre o Estado e a sociedade e uma quantidade imensa de dados e informação que vai sendo proporcionando, inclusive, dinâmicas novas do ponto de vista político, social e econômico, até nós chegarmos hoje a uma realidade onde nós temos efetivamente um mundo conectado, e, obviamente, não apenas pela rede, né, de banda larga e pela internet, mas também se referencia nos aeroportos, uma rede de aeroportos gigantesca, de portos e de estradas. É sempre bom a gente lembrar que, no início do século XIX, uma mensagem para atravessar o Oceano Atlântico demorava 27 dias, né, para se deslocar de um continente a outro. E, no entanto,
O EOSST, um telescópio que está sendo construído agora, vai transmitir 40 terabytes de informação a cada dia. É sempre difícil, obviamente, pensar o que isso representa em termos práticos, né? E sempre há uma comparação muito importante que diz respeito ao volume de informações que nós temos circulando no mundo hoje. Para se ter uma ideia, quando da invenção da imprensa, foram necessários 500 anos para se dobrar a quantidade de livros em circulação na Europa ocidental. No entanto, hoje nós temos circulando informação, dados, conhecimento pelo mundo, o equivalente a 7 bibliotecas do Congresso americano, que é a maior biblioteca do planeta, para cada 7 habitantes. Ou seja, é um volume de informações, e é certo que as implicações sobre as instituições públicas, sobre a relação entre Estado e sociedade, são grandiosas. E é importante lembrar também que as instituições públicas têm tido enorme dificuldade em dar resposta a essas questões. Em grande medida, nós respondemos a questões que são do século XXI com uma estrutura característica originária da primeira metade do século XX. Eu acho que é fundamental que instituições como o Ministério Público estejam atentas a essas dinâmicas e possam, a partir daí, buscar respostas. Eu vou passar agora para um tema que me parece que tenha muita relação com o trabalho que é feito por procuradores, enfim, em todo o país. Nós, se falarmos da camada lógica, né, essa outra camada que conforma o ambiente digital, nós concluiremos que a nossa vida, né, cada vez mais está associada a esses ambientes online. E essas plataformas, elas habilitam e desenham novas formas de expressão e de comunicação. E tudo isso operado a partir de uma rede de algoritmos, né, de estruturas de distribuição de informação e de conhecimento que estipulam regras de visibilidade e interação que fogem ao controle da sociedade. E aí é inevitável nós falamos da principal plataforma, né, que é uma plataforma que se encontra fora do alcance das legislações nacionais, que cada vez mais aumenta sua influência sobre processos eleitorais. A sua estrutura de distribuição de informação opera a partir de uma lógica mantida em sigilo, e o que nós temos, né, é a conformação daquilo que pode ser chamado do maior monopólio de mídia do planeta, que estabelece permanentemente uma supremacia sobre as demais redes. Eu tenho Facebook, eu não estou aqui querendo fazer nenhuma condenação da plataforma, mas é importante que as instituições democráticas reflitam sobre os processos que são inerentes ao uso desses instrumentos nos processos políticos, sociais, e eu vou falar mais um pouco sobre isso a seguir. Veja bem, que essa supremacia do Facebook também se deu de maneira muito rápida. Isso, em 2009, você tinha uma diversidade muito maior de mídias, de redes sociais, né, redes em utilização em diferentes países do mundo. E já em 2012, você veja, há uma supremacia evidente. Hoje é, de longe, a principal plataforma utilizada por todos os povos do mundo, à exceção de poucos países que operam a partir de outras redes de relacionamento. E o que nós temos aí, o caso da Cambridge Analytica nas eleições americanas e outras, nos dizem que nós temos riscos potenciais à privacidade, à liberdade, o uso indevido pelo mercado, já inclusive noticiado em diferentes casos ao redor do mundo, e também o controle da sociedade pelo Estado. E, nesse sentido, eu creio que, bom, se nós pensarmos o que o Ministério Público tem a ver com isso, eu imagino que quem trabalha com direito eleitoral e também com proteção de dados, sabe muito bem das implicações do uso diário dessas plataformas sobre os processos reais que acontecem em nossa sociedade. Finalmente, a camada de conteúdo, e aí talvez seja muito mais fácil compreender a própria ação do Ministério Público e compreender também as possibilidades de atuação, uma vez que é aí que nós vemos os crimes cibernéticos, né, os discursos de ódio e uma série de ações, iniciativas, né, necessárias para a preservação do ambiente democrático, dependem da ação de instituições como o Ministério Público, que precisam cada vez mais compreender de que a internet, mais do que uma nova mídia, representa também uma nova forma de sociabilidade. E é evidente que isso tem impactos profundos sobre processos eleitorais, sobre a atividade criminal, sobre a relação das pessoas com a economia. Então, tem uma série de questões que, evidentemente, são objeto do trabalho de instituições como o Ministério Público. Finalmente, vou falar rapidamente, já que o Marco também já abordou algumas das questões que eu vou trazer, falar um pouco sobre o impacto sobre as instituições e a democracia, falar um pouco também sobre eleições e debate público no Brasil. É importante dizer que todo esse impacto das mega plataformas de distribuição de conteúdo não começa em 2016. Já em 2012, na campanha
presidente Barack Obama, o maior gasto de campanha foi com inteligência de rede. Mais de 40 engenheiros, jogadores de pôquer, enfim, mobilizados para criar uma estrutura de distribuição, de segmentação de público que foi determinante para o resultado eleitoral daquelas eleições. É evidente que a eleição de Donald Trump e o que se conformou em termos de indústria do boato nas últimas eleições americanas, obviamente, se tornaram um dos casos mais emblemáticos até aqui. E também o Brexit, né, que, no caso, uma ação transnacional muito importante para o desfecho daquele processo. Acho que já é bastante consagrado, né, para aqueles que observam o fenômeno das redes sociais, de que, de fato, esses casos são emblemáticos e requerem uma discussão profunda, não só sobre o uso das plataformas e a sua presença dentro dos Estados nacionais, mas também sobre sua relação com a democracia e a soberania nacional dos diferentes países. E os efeitos sobre o debate público no Brasil, eu diria que se nós pegarmos um recorte de 2013 para cá, nós veremos uma série de implicações importantes em relação ao uso dessas plataformas no debate público. Se, por um lado, nós vimos, e é fato, a emergência de novos sujeitos sociais mobilizados e organizados através de estruturas de comunicação em rede, uma demanda por mais participação na sociedade brasileira, também é verdade que, por outro lado, nós vimos o avanço da desinformação, da distribuição de fake news, enfim, de notícias falsas, que contribuem também para a polarização política no Brasil, que tem sido observada nos últimos anos. E, nesse sentido, reforçando aqui algo que Marco já trouxe anteriormente, nós, né, temos feito análises desde 2014, na Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, e o que se percebe é que, desde 2014, pelo menos, há uma profunda cisão na sociedade brasileira que se estende a praticamente todos os temas que são objeto do debate público. Esse daí é um raio-x, né, do debate nas redes sociais naquele segundo turno de 2014. Mas é importante dizer que, desde lá, em todos os debates, os principais debates que acontecem na sociedade brasileira, se verifica essa forte polarização. Aqui temos um exemplo, de junho de 2018, um debate sobre Bolsa Família, que, inclusive, nenhum candidato propunha terminar, mas que, igualmente, se organiza a partir de uma forte polarização e debates, por exemplo, sobre a Lava Jato, né, que tem uma característica marcante, que é a ausência de centros mediadores, que sejam capazes de conformar sínteses fundamentais para o avanço do debate público democrático. Esse aqui, no caso, se percebeu, né, enfim, desde as divulgações, né, das conversas pelo Intercept, né, entre procuradores e juízes, enfim, na Lava Jato, uma polarização muito forte sobre o debate, inclusive que, no nosso entendimento, prejudica o próprio debate público. E a busca por soluções e saídas em relação aos principais dilemas do país. Uma outra coisa muito importante, se pensarmos a preservação da ordem jurídica no Brasil de respeito à volatilidade da opinião pública, né? Ou seja, é evidente que, no momento como esse que nós vivemos, as instituições do sistema de justiça não podem estar sujeitas à variabilidade da opinião pública, né? Não podem estar sujeitas à audiência e às hashtags, né? Veja bem que, pegar o caso aqui da própria Lava Jato, uma mudança muito rápida, muito profunda, na percepção social a respeito da operação. Em dezembro de 2018, você havia um contingente grande de pessoas elogiando a operação e já logo depois, em junho de 2019, um profundo questionamento motivado por razões que todos nós sabemos. Mas o que eu quero dizer com isso é que é muito importante que instituições que tratam de temas perenes, como a própria Constituição, precisam estar atentas a esse fenômeno que seguramente nos coloca uma série de dificuldades para pensar decisões que são públicas, que não podem estar sujeitas a essa variabilidade da opinião pública que nós observamos hoje. Finalmente, como o Marco já abordou aqui, estruturas profissionais de inteligência artificial interferir no debate público. E o que é mais importante nesse sentido, no meu entendimento, aqui eu trago um exemplo sobre o debate da Venezuela, também feito pela DAP. Um debate mundial, né? Uma presença massiva de robôs. E o que é muito importante é que a maioria dos cidadãos não tem consciência dessas estruturas. Embora todos nós saibamos, muitas vezes as pessoas formam sua opinião em função do volume de menções e de citações a um determinado tema que elas observam nas suas timelines.
E se nós temos, por exemplo, eu peguei aqui um debate global, né, para verificar, para mostrar que, de fato, né, nós temos um processo que incide sobre a própria formação da opinião e a percepção social da verdade, como disse muito bem o Marco. E aqui, para pegar um exemplo brasileiro, né, naquele debate sobre a exposição do Queer Museu em Porto Alegre, 13% das interações foram feitas por contas automatizadas. Ou seja, as pessoas que muitas vezes não têm consciência dessas estruturas acreditam que, na verdade, o que elas estão vendo na sua timeline nada mais é do que a opinião das outras pessoas e, às vezes, não é. Nós temos 2 estudos, né, publicados e estão disponíveis no nosso site, muito importantes, e que se tornaram uma referência nesse sentido, sobre a presença de inteligência artificial e de bots, né, no debate público no Brasil. E, finalmente, né, para encerrar o debate, dizer que também todo esse processo desconhece fronteiras nacionais. Voltando ao tema da Venezuela, veja bem, o debate público sobre o que significava, né, decisões, enfim, a postura do governo venezuelano, como a gente pode ver nesse mapa de calor, ele está espalhado em diversas partes do mundo, né? Ou seja, um debate não obedece fronteiras, o que coloca uma possibilidade real de uma incidência internacional sobre debates locais. E isso é uma questão fundamental para pensarmos a soberania nacional dos países na tomada de decisões que são públicas. E, evidentemente, volto a dizer, isso tem tudo a ver também com a própria ação do Ministério Público. Recentemente, no debate sobre a Amazônia, um debate que mobilizou amplamente as mídias digitais no Brasil, nós identificamos uma presença muito significativa, né, de participações em línguas estrangeiras, o que reforça a ideia de que, obviamente, não é um debate apenas do Brasil, o que é natural nesse caso, obviamente. Mas nós estamos falando também de qualquer debate que pode sofrer interferência externa na medida em que essas estruturas estão disponíveis e que elas fogem ao controle das instituições públicas. Então, eu retorno ao início da minha fala, né? Se nós utilizarmos a Constituição Federal de 88 como referência, nós veremos que nós temos uma série de possibilidades de atuação. Claro que muitas delas já estão sendo realizadas pelo Ministério Público, mas eu creio que tamanha foi a responsabilidade que a Constituição Federal de 88 reservou ao Ministério Público, do ponto de vista da defesa da ordem jurídica e do próprio regime democrático, que é impossível nós não tratarmos fortemente dessas dimensões do debate público e de toda essa dinâmica que envolve o ambiente digital ao tratarmos de direitos de crianças, adolescentes, direito ambiental, de direitos fundamentais e, evidentemente, o Ministério Público tem tudo a ver com aquilo que está sendo debatido aqui ao longo dessa tarde. Então, essa seria a provocação inicial e espero que a gente possa aprofundar agora no debate. Obrigado.